Olha, se a gente pensa em linguagem de evangelismo, o que vem à cabeça? Geralmente algo sério, solene, talvez até meio pesado, né? Mas aí chega Paulo em Colossenses 4 e vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele diz que nossa conversa com os de fora deve ser temperada com sal. Exatamente. E aqui a gente já quebra o primeiro mito. Para nós, sal soa como pureza, preservação, algo quase sagrado. Mas no mundo de Paulo, como comentaristas tipo James Dunn e o Douglas Moo mostram, em autores clássicos como Plutarco, sal na conversa era o equivalente a ter tempero, sagacidade, inteligência, charme. Era o oposto de ser chato. Paulo está literalmente dizendo, pelo amor de Deus, não sejam enfadonhos. É um desafio direto à mentalidade de se fechar num gueto santo, como Dan chama. Isso já muda tudo. Se o objetivo é ter uma conversa atraente, inteligente com o mundo lá fora, imagino que isso se conecte com a direção geral do capítulo. Onde exatamente Colossenses 4 se encaixa na carta? Ele funciona como uma dobradiça crucial. O Douglas Moo aponta que este trecho, especificamente de 4.2 a 6, conclui a grande sessão de exortações práticas que começou lá em 3.5. E o movimento é claro. Paulo passou o capítulo 3 inteiro falando sobre os relacionamentos dentro da comunidade. Marido e mulher, pais e filhos, senhores e escravos. Agora ele vira a câmera para fora. O foco é como essa nova identidade em Cristo se manifesta nas interações com a sociedade em geral. Ah, entendi. Então a estrutura do capítulo reflete essa virada. Começa no versículo 1, que é a palavra final sobre as relações domésticas. Depois, dos versículos 2 a 6, temos essas instruções sobre oração e testemunho para o mundo exterior. E, por fim, a partir do 7, a carta fica extremamente pessoal, com uma longa lista de saudações que, à primeira vista, parece só um anexo, né? Exato. E é interessante notar o tom. O Dan observa que, diferente da carta aos Gálatas, onde Paulo está em pé de guerra, aqui o tom é pastoral, não de ansiedade. Ele está preocupado em edificar, em orientar, o que sugere que a heresia em Colossos era uma ameaça, mas talvez não uma crise de 5 alarmes. Vamos então ao texto, começando pelo versículo 1. Depois de falar com todos os outros membros da casa, Paulo se dirige aos senhores, provavelmente gente como Filemon. A ordem é para que tratem seus escravos com justiça e equidade. A motivação, como o F.F. Bruce ressalta, é puramente teológica. Eles também têm um Senhor no céu. A relação deles com Deus redefine radicalmente a relação deles com quem está sob sua autoridade terrena. Mas aqui entra uma tensão que incomoda muita gente. O Bruce diz que Paulo não pede a abolição da escravatura, mas busca cristianizar as estruturas existentes. Isso não parece um pouco passivo demais para um assunto tão grave como a escravidão? Como os comentaristas lidam com essa crítica? Essa é a pergunta fundamental. E o Bruce enfrenta isso de frente. Ele argumenta que Paulo não está liderando uma revolução social com um manifesto, mas ele está plantando uma bomba relógio teológica no coração do sistema. A lógica do evangelho que ele articula em 3:11, não há escravo nem livre, pois Cristo é tudo em todos, é, em sua essência, completamente incompatível com a instituição da escravidão. A semente é plantada ali. A consciência cristã, como o próprio Bruce admite, demorou séculos para entender as implicações e agir, mas a dinamite teológica já estava instalada. A carta a Filemon é a aplicação prática e pessoal dessa bomba. Entendi. Ele não derruba o prédio com um trator, mas corrói as fundações de dentro para fora com uma nova visão de humanidade. Isso nos leva para a oração, nos versículos 2 a 4. Paulo diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. A palavra vigiando, gregorrontes no grego, me chama a atenção. O que ela significa aqui? Ela tem uma carga teológica pesada. O Mu a conecta à situação escatológica do crente que vive entre o já e o ainda não. É um chamado para estar alerta, sabe? Ciente da iminência da volta de Cristo.
O Dan vai um passo além e liga essa palavra diretamente à cena de Jesus no Getsêmani, quando ele diz aos discípulos, vigia e ora. Carrega esse senso de expectativa da parousia, da segunda vinda, que era muito palpável nas primeiras igrejas. E a ação de graças entra para qualificar essa vigilância. Não é uma vigilância ansiosa baseada no medo do que pode acontecer, mas uma vigilância cheia de confiança, ancorada no que Deus já fez. Perfeito. E é nesse espírito que Paulo faz seu pedido de oração pessoal. E o que ele pede é simplesmente chocante. Peraí, isso é impressionante. Ele está preso, em correntes, e o pedido dele não é orem pela minha liberdade, orem pelo meu caso no tribunal, mas orem para que Deus abra uma porta para a palavra. Isso muda completamente a perspectiva sobre o que a gente considera uma oração respondida. Muda tudo. O Moore destaca que a oração é para a mensagem. A palavra, o evangelho, é quase um agente ativo na narrativa de Paulo. Uma força dinâmica que cresce e frutifica, como ele disse no capítulo 1. O foco não é o conforto do mensageiro, mas o avanço da mensagem. E o conteúdo dessa mensagem é o mistério de Cristo. E o que seria exatamente esse mistério? Em Colossenses, o Mu argumenta que o foco é intensamente cristológico. O mistério é Cristo. É a revelação da pessoa e da obra de Jesus que antes estava oculta para os gentios e agora foi manifestada. O Dan, por outro lado, foca na compulsão divina de Paulo. A frase "como devo falar" mostra que Paulo não via sua prisão como um acidente ou um obstáculo, mas como parte do plano soberano de Deus para revelar esse mistério. A limitação física se tornou o palco designado por Deus. Essa mentalidade é transformadora. Se a sua oração é focada na missão, mesmo na prisão, faz todo sentido que a próxima instrução seja sobre como viver essa missão no dia a dia. É aí que ele entra nos versículos 5 e 6, falando sobre como agir com os de fora, certo? Não se isolem. Pelo contrário, andai com sabedoria para com os que são de fora, remindo o tempo. E essa expressão remindo o tempo, eu sempre li isso como uma dica de produtividade, tipo, não perca tempo, mas parece que tem algo mais profundo aí, não é? Com certeza. A palavra grega aqui para tempo é kairos, que não é o tempo do relógio, o cronos, mas o momento oportuno, a janela de oportunidade decisiva. Dan e Mu são unânimes. Essa frase tem uma urgência escatológica. Não é sobre gerenciamento de tempo. É sobre uma missão de resgate. É resgatar cada oportunidade preciosa, porque o tempo é curto e decisivo para o Evangelho. Então voltamos ao ponto de partida. A fala temperada com sal. Exato. E o Dan pinta um quadro vívido disso. A igreja não devia se esconder num prédio. Ela devia se destacar no cenário social da época, no mercado, nos banhos públicos, nos jantares. E a maneira de se destacar não era com estranheza ou agressividade, mas conquistando a atenção pela atratividade da sua vida e da sua fala. É engraçado, hoje seria o equivalente a se destacar no grupo de WhatsApp do condomínio, no café da firma ou no Twitter, lugares onde a conversa geralmente é tudo menos temperada com sal. O Mu até levanta uma questão sobre a palavra graça, no versículo 6, a vossa palavra seja sempre com graça. Seria a graça divina ou a graciosidade humana? E ele se inclina para a segunda opção de forma muito perspicaz. O argumento é que no contexto de uma conversa cotidiana, a graciosidade, ser charmoso, agradável, espirituoso, abre a porta para o testemunho da graça divina. Primeiro, a ponte humana da boa conversa, depois a mensagem divina. A sabedoria não está só no conteúdo da resposta, mas na arte de construir a interação inteira. A partir do versículo 7, a carta dá uma guinada e fica muito pessoal. Temos uma lista de nomes, saudações. É a parte que muita gente pula, mas os comentaristas insistem que aqui está um tesouro escondido. É um verdadeiro mapa da rede de relacionamentos de Paulo. Não é uma lista de contatos, é um testemunho vivo da diversidade da igreja. Veja Tíquico e Onésimo, por exemplo, os portadores da carta. O Dan aponta uma diferença sutil e brilhante na descrição. Tíquico é irmão amado, fiel ministro e conservo. Onésimo, o escravo fugitivo, é fiel e amado irmão.
Paulo não chama de conservo, súndulos, talvez por um respeito delicado a Filemon, seu senhor terreno. Então, Paulo está praticando o que pregou no capítulo 3 na frente de toda a igreja. Ele trata Onésimo como um irmão igual, antes mesmo que Filemon tenha a chance de recebê-lo. É uma declaração pública poderosíssima. Exatamente. Depois vem o grupo de cooperadores judeus, Aristarco, Marcos e um homem chamado Jesus Justo. A nota de Paulo aqui, que o Dan destaca, é comovente. Ele diz: eles são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores, e tem sido um refrigério para mim. Isso soa um pouco solitário, não? Os únicos. É o que o Dan sugere. Pode ser um vislumbre da solidão de Paulo em Roma, talvez da oposição que ele enfrentava de outros cristãos judeus que não concordavam com sua missão aos gentios. Isso também reforça a teoria de que a heresia em Colossos tinha de fato raízes na sinagoga local. E então ele menciona Epáfras, o fundador da igreja. A oração de Epáfras por eles é descrita com a palavra luta, agonizomenos, uma agonia, e o conteúdo da oração, como Dan aponta, ecoa perfeitamente os temas da carta. Que eles permaneçam perfeitos e plenamente convictos. É Paulo validando a mensagem através da voz do pastor local deles. E ainda tem Ninfa, uma mulher que liderava uma igreja em sua casa, e a instrução única de trocar cartas com Laodiceia, mostrando como essas igrejas estavam conectadas. Mas quero chegar na assinatura. Paulo pega a pena e escreve a saudação final com a própria mão. Qual a importância disso? Primeiro, era uma marca de autenticidade, como assinar um documento. Mas o conteúdo é que tem o peso. Lembrai-vos das minhas algemas. Não é um apelo à pena, é um lembrete do custo do evangelho. Ele está dizendo: tudo o que eu escrevi aqui não são apenas ideias, são convicções pelas quais estou disposto a permanecer acorrentado. Uau, peraí. A bênção final, a graça seja convosco, é bem curta, abrupta. O Dan sugere que a brevidade pode ser porque Paulo estava escrevendo com dificuldade, talvez com dor por causa das próprias algemas. Isso humaniza o texto de uma forma que eu nunca tinha pensado. É um detalhe que transforma a leitura. De repente você vê o apóstolo, não apenas o teólogo. E é nesses detalhes que os comentaristas realmente brilham. Como você vê a diferença na abordagem deles. Como ler Bruce, Dan e Mu juntos nos dá uma visão mais completa de Colossenses 4. Cada um traz uma lente insubstituível. O F.F. Bruce nos dá a visão panorâmica, o sobrevoo. Ele é o mestre em conectar os pontos teológicos e éticos com o contexto social mais amplo, especialmente a questão da escravidão e a ponte com a carta a Filemon. O estilo dele é mais pastoral, extremamente acessível. Já o James Dunn parece ser o oposto. Ele desce ao nível do texto grego com um microscópio. Exatamente. Dunn é o exegeta detalhista. Ele vive nas nuances linguísticas e na reconstrução do cenário histórico. É com o Dan que a gente entende a dinâmica da equipe de Paulo, a solidão dele, a natureza provável da heresia. Ele nos coloca dentro da cena. E onde o Mo se encaixa? O Douglas Moo é o arquiteto. Ele é o mestre da síntese e da clareza estrutural. Ele pega os tijolos que o Dan escavou e os organiza de forma lógica, mostrando como o argumento de Paulo é construído, como cada parte se encaixa no todo da carta. Ele é especialmente útil quando há várias opções interpretativas, como no significado de mistério ou sal, porque ele pesa todas elas com muita clareza. Ler os três juntos é como ter uma visão em 3D do texto. Se tivéssemos que sintetizar tudo isso, qual seria a grande ideia, a tese central de Colossenses 4? Acho que a gente pode construir juntos. O capítulo começa redefinindo a relação social mais desigual da época, né? Senhor-escravo. E termina com a instrução de ter uma conversa inteligente e atraente com o mundo. E no meio disso tudo, a oração não é sobre necessidades pessoais, mas sobre o avanço estratégico da mensagem. Então talvez a ideia central seja que a maturidade cristã não é um estado interior, mas uma força que transforma radicalmente a esfera pública. Gostei. A fermadura não se esconde, ela se engaja. Ela redefine a justiça nas relações de poder, torna a oração uma ferramenta missionária e faz da conversa cotidiana uma ponte para o evangelho. O que nos leva à aplicação. Como essa instrução de ter uma conversa temperada com sal confronta a igreja hoje, que muitas vezes fala um cristianês que ninguém de fora entende.
Confronta diretamente a nossa tendência de criar bolhas, sabe? Subculturas seguras onde todos usam os mesmos jargões. Paulo está nos chamando para fora do clube. Ele está nos desafiando a sermos as pessoas mais interessantes, graciosas e intelectualmente estimulantes da sala, seja qual for a sala. Então, a aplicação concreta não é treinar um discurso de evangelismo, mas cultivar a arte da boa conversa. No trabalho, na família, nas redes sociais. Ser alguém cuja perspectiva é tão cheia de graça e sabedoria que as pessoas naturalmente querem saber a fonte disso. A conversa se torna o testemunho, antes mesmo que a palavra Jesus seja dita. É isso. Ser o tipo de pessoa com quem os outros querem conversar. Porque a conversa tem sabor, tem vida. Isso por si só é uma forma poderosa de remir o tempo. Para encerrarmos, fica uma pergunta para reflexão. Paulo, de sua prisão, não pede oração para ser libertado, mas para que a palavra tenha uma porta aberta através de suas correntes. Em nossas próprias limitações e prisões, sejam elas profissionais, pessoais ou circunstanciais, qual é a porta para a palavra que estamos pedindo a Deus que abra, em vez de simplesmente pedir pela nossa própria libertação? É uma pergunta que reorganiza nossas prioridades. E na nossa próxima análise, a gente vai ver o desenrolar dessa história. Vamos mergulhar na carta a Filemon, onde Onésimo, o escravo fugitivo que acabamos de conhecer, se torna o protagonista de um drama que testa se a teologia radical de Colossenses pode de fato se tornar realidade.